Olá, bem-vindos ao canal A Jornada. Eu sou Romina Bested e hoje nós vamos estar falando sobre a Cabala e os arcanos maiores. Esse vídeo é a parte 2, é a continuação da correlação dos arcanos maiores com a Cabala. Eu gostaria de estar ressaltando aqui que talvez você não esteja ciente, mas existem dois sistemas cabalísticos, ok? Então, aqui na tela, você pode estar verificando que eu tenho duas imagens aqui da parte final da Cabala, e essas duas partes elas estão aqui para mostrar a seguinte correlação. O primeiro sistema cabalístico que nós temos é a Cabala francesa de Levi Papus, ok? E essa Cabala francesa de Levi Papus, ela traz a carta do imperador em uma posição diferente, aonde o imperador conecta a Netzah com Yesod. Se nós estamos falando da Cabala baseada no Golden Dawn, aonde nós estamos utilizando como correlação o Tarotos ou o Rider-Waite-Smith, nós percebemos que entre Yesod e Netzah, nós temos a carta da estrela. Então, quando você for escolher o sistema cabalístico para fazer a sua correlação com o tarô que você está utilizando, é necessário que você também escolha qual o sistema cabalístico ao qual você quer fazer essa correlação. Ok? Nesse vídeo, assim como no primeiro vídeo, eu estou utilizando a cabala baseada no Golden Dawn, porque eu estou utilizando do tarô Crowley. Então, eu vou continuar com esse sistema aqui, aonde a estrela, como eu disse na primeira parte 1 do vídeo, conecta com Yesod e Netzah. Bom, nessa parte do vídeo, nós vamos falar sobre mais 6 arcanos maiores, e eles são, por ordem de ascendência, eles são o diabo, a carta da arte, que é aqui no meio, aonde talvez você conheça como temperança, a morte, o dependurado, a carta da justiça, que é chamada de adjustment no tarotos, que é essa daqui, nesse caminho, a roda da fortuna e o eremita. Esses são os arcanos maiores que nós vamos estar vendo nesse vídeo. Bom, nós vamos iniciar então com a carta do diabo. E a carta do diabo, ela conecta, acho que aqui dá para ver melhor. Esse é o diabo no tarotos, e ela conecta Hod com Tiferet. Hod com Tiferet. O que que essa correlação entre Hod e Tiferet quer dizer? Primeiramente, a carta do diabo, ela está conectada com a palavra hebraica Ain. E Ain significa o olho. O olho é aquele que vê. Está também relacionada com o signo de Capricórnio, né? Que é um elemento terra. Esse caminho é o caminho número 26. Então, do que estamos falando aqui? Por que que o diabo representa esse caminho, né, do olho? Aqui nós temos Hod. Hod é a Safirote do esplendor. É a Safirote que fala do arcanjo Michael, fala da glória, fala da honraria, né? A Safirot Hod, ela fala também sobre o seu intelecto, sobre as suas linguagens, sobre os seus dons artísticos, né? E nós temos em Hod Mercúrio, o planeta Mercúrio, que é o planeta da comunicação, aonde você vai comunicar-se através das artes, comunicar-se através da sua linguagem, comunicar-se através do seu intelecto, né? E a Safirot 6, né, que é Tiferet, ela é a Safirote da beleza, ela é a Safirote do anjo Rafael, ela está conectada com o sol, e ela é a montanha da nossa alma. Ela significa o nosso centro, o eu. Então, o diabo, ele representa tudo aquilo que a minha mente,
Então aqui nós temos ela é representada pelo diabo, porque é tudo muito, talvez, egocêntrico, né. A carta Tiferet, ela é a consciência, mas ela é o reflexo de Keter, né. Keter no seu mais alto nível. E como ela é baseada no Sol, o Sol sou eu, é o meu ego, é aquilo que é importante para mim, é o meu centro. Então, o diabo representa tudo aquilo que a minha linguagem, no meu modo de me comunicar, no meu modo de ver a beleza das coisas, no meu modo de usar a minha arte. Então, por isso que ela se comunica com o diabo, que ali você tem um ego muito grande. Mostra também que quando você atribui toda a sua linguagem, a sua comunicação artística, o seu intelecto ao seu único eu, você está se condicionando a manipulações, a coisas que terão o poder de controlar você. Ok? Correlacionada com o signo de Capricórnio, aqui mostra Capricórnio é aquele signo que encara a parte mais profunda do darkness, é quando você encara assim o seu momento mais baixo, o seu momento mais difícil, é quando você encara o signo de Capricórnio, é quando você, no ciclo astrológico, né? Porque astrologia, ela não significa só eu sou de Capricórnio, então eu tenho essas características. Não, os símbolos astrológicos, eles indicam um ciclo de vida. Então, Capricórnio, ele indica que é o momento no ciclo de vida onde você encara as coisas mais difíceis da sua vida, os momentos mais negros, mais escuros da sua vida. Só que você tem a força e a resiliência, e você tem a persistência e a coragem de sair dali, de quebrar essas amarras do seu ego e mover adiante. E é por isso que essa carta está correlacionada com a palavra Ain, que significa o olho, porque você tem o potencial de ver tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te amarra. Você tem a capacidade de ver onde o seu ego te prende. E o seu ego te prende muitas vezes através da sua mente, através de como a sua mente está manipulando você, ok? A carta do diabo, ela tem o número 15, né? E o número 15, se nós formos regredir, né? Ele se torna o número 6, que é exatamente o número da Safirot Tiferet. 6, nos arcanos maiores, seria a carta dos amantes, que significa que é necessário você olhar com amor, é necessário você ser vulnerável, ou seja, você tem que olhar com carinho tudo aquilo que te manipula e ser vulnerável em abrir-se para quebrar essas amarras. Existe aqui uma energia de uma conscientização muito grande, ok? Conscientização de onde você está sendo manipulado. Vamos passar agora para a próxima carta, que seria a carta da temperança, também chamada como a carta da arte. A carta da temperança, ela conecta Yesod com Tiferet. Então nós estamos ascendendo. A carta da temperança, ela se conecta com o caminho número 25. O nome desse caminho é Samet. E a tradução desse nome, Samet, significa a preparação, ok? Aqui, nós estamos conectando o anjo Rafael com o anjo Gabriel. Nós estamos conectando aqui o Sol e a Lua. Nós estamos conectando aqui toda a beleza, a sua alma com segredos misteriosos, com
com a fundação da Lua, onde reside. Então, aqui nós temos a conexão entre o consciente e o inconsciente. Nós estamos saindo do nosso plano astral. O nosso plano astral é esse plano menor aqui, e nós estamos ascendendo em direção ao nosso plano ético, ok? Aonde Tiferet é o centro. E por que que a carta da arte ela significa esse caminho? Porque ela está correlacionada a esse caminho. A carta da arte, ela também está conectada com o signo de Sagitário. E o signo de Sagitário, ele é um signo assim de um signo muito apaixonado, muito entusiasmado, às vezes pode ser um pouco temperamental, mas extremamente espontâneo, ok? Então, aqui nós estamos falando de uma conexão entre o nosso subconsciente, aonde nós estamos aqui na Lua, o nosso subconsciente, que é quando existe uma fusão. E é por isso que nós temos aqui nessa carta, né? Nós temos o leão branco e nós temos a águia laranja. Então, aqui nós temos. Mais para frente eu explico, mas existe uma outra carta no tarô aqui, onde mostra que eles mudam de cor, né? Então, aqui nós temos um arco que representa, né, o arco do arqueiro de Sagitário. Mostra que aqui você está fazendo uma alquimia para balancear tudo aquilo que você tem como foco, tudo aquilo que você tem como visão, com relação a tudo aquilo que você quer correr atrás, tudo aquilo que você acha bonito, tudo aquilo que é importante para você. Aqui existe uma alquimia para que você encontre um balanceamento entre o seu inconsciente e o seu consciente. Aqui nós temos ar e ar. Então existe uma energia muito grande aqui de mental, porque Yesod é quando o seu subconsciente ou inconsciente começa a manifestar as coisas. Só que ela está diretamente ligada com aquilo que você tem consciência, com aquilo que você tem beleza, com aquilo que é importante para você, com o seu eu central, ok? Então, aqui, essa fusão, essa alquimia se faz necessária, como se fossem a existência de duas partes de você que se tornam uma a partir de um equilíbrio. Então, a carta da arte, né, que ela é também considerada a carta da temperança, ela fala sobre a busca entre o inconsciente e o consciente, entre o que eu quero manifestar e aquilo que o eu centrado é. E essa alquimia dessas duas partes de você cria um eu novo, um eu equilibrado, ok? Um eu com mais foco. E é por isso que nós temos a parte mais clara e a outra parte mais escura. É como se tudo aquilo que fosse inconsciente torna-se ou vem à superfície quando sobe Tiferet. Ou seja, a carta da arte, essa alquimia, ela revela para você tudo aquilo que estava inconsciente. E aqui nós estamos falando de revelação de medos, revelações de coisas que você faz assim automaticamente e você talvez nem saiba por quê. E quando você toma consciência de hábitos ou atitudes inconscientes, você então alquimiza uma nova pessoa em você. Você começa a agir de uma maneira diferente, ok? Esse é o significado dessa carta da temperança e dessa conexão aqui, desse caminho, ok? E tudo isso conecta-se com essa palavra de preparação, porque na realidade você está se preparando para ascender, ok? Para Keter, em direção a Keter. A próxima carta é a carta da morte. A carta da morte conecta Tiferet com Netzah. Conecta
a Safirot número 6, que fala da beleza, com Netzah, que é a Safirot número 7, que fala sobre a vitória. Então, aqui nós temos Vênus e Tiferet, nós temos o Sol. Então, por que que aqui nós estamos conectados com a carta da morte? Bom, a carta da morte, ela está também conectada com a letra hebraica chamada Nun. Tem o número 50 como significado da letra hebraica e significa também, traduzindo, a palavra seria de peixe. A carta da morte, ela também está conectada com o signo de Escorpião, um signo de água, do elemento água. O que que o elemento água ele fala? O elemento água é aquele que é flexível, é aquele que procura o caminho de menor resistência, segue com o fluxo da vida. Então a carta da morte, ela vem mostrando que existe uma conexão entre Netzah, que é aonde você tem as suas emoções, porque nós temos Vênus aqui, então nós temos as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Nós estamos aqui conectado com o anjo Raniel, é a nossa Safirote da vitória, né? E seguimos em direção a Tiferet, aonde nós temos o anjo Rafael, aonde nós temos a beleza. Então, e aonde é o seu eu centrado, aonde é a sua alma, né? E por que que está conectado com a carta da morte? A carta da morte aqui, significando com a palavra peixe e tendo a água como elemento, mostra que você deixa fluir os seus sentimentos pelo caminho de menor resistência em direção a uma beleza maior, em direção a saber quem eu realmente sou. Aqui mostra com a carta da morte, que vem com o número 13, mostra que esse caminho é um caminho aonde uma mudança ocorre, na qual é necessário não se mostrar resistência para que se chegue ao conhecer-se próprio, ao conhecer a ti mesmo. Aqui fala, a carta da morte fala sobre um processo de transformação, aonde você começa a ver coisas, situações, relacionamentos, emoções, sentimentos, nos quais precisam ser transformados para que você então compreenda quem realmente você é. Só que essa compreensão, essa transformação, para que ela seja menos dolorosa, é necessário que ela se faça seguir com o fluxo da vida. Você resiste a essa transformação, não querer enxergar quem você realmente é, quem realmente são, o que realmente são e o que significam seus sentimentos e as suas emoções. Essa transformação é um processo extremamente doloroso. O número 13 aqui, quando ele vem reduzido, ele vira o número 4. Quando você realmente segue com o fluxo da vida e compreende essa transformação dos seus sentimentos e descobre quem realmente você é, a sua consciência, e você começa a trabalhar na transformação do seu ego, mostra que você tem o potencial de atingir um equilíbrio e uma solidez muito maior na sua vida, ok? O signo de Escorpião é um signo que passa por uma transformação profunda, né? É um signo que tem vários estágios de transformação. Então, aqui mostra também que não é uma vez ou uma transformação ou um processo de finalização que ocorre para se detectar ou reconhecer aonde o seu ego está trabalhando na sua vida, onde o seu ego está tendo maior força e maior poder na sua vida. Aonde o seu ego trabalha, você sofre. Escorpião fala sobre pelo menos 3 estágios de transformação, ok? Que mais para frente a gente vê esses estágios de transformação nas cartas do tarô. Vamos para a nosso próximo arcano maior,
O próximo arcano maior é o dependurado. E a carta do dependurado, ela tem o número 12. Ela está conectada com o elemento da água e ela conecta-se com a Safirot Gevurah e a Safirot Hod. Então, em Gevurah, nós temos o planeta Marte, né? E essa Safirot, ela fala sobre a força. Hod, como nós já falamos, temos Mercúrio, né? Como planeta regente, e falamos sobre o esplendor, sobre o nosso intelecto, linguagem, arte. Então, o dependurado aqui, ele mostra que talvez quando nós vamos falar desse modo, né? Gevurah, a gente chama de força, mas Gevurah é aquele lugarzinho da Safiró, da árvore da vida, aonde muitas coisas são destruídas. Gevurah é a Safirot, é o lugar da destruição, mas não a destruição aonde tudo de ruim acontece. Não. Aqui mostra que existe uma conexão entre a destruição de uma forma de pensar, a destruição de uma forma de se comunicar. Então, aqui, Marte fala sobre uma ação, sobre o fazer, e Rod fala sobre comunicar. Então, essa conexão aqui fala. Essas duas safirotes juntas, elas falam sobre existe a necessidade de agir de modo diferente, de pensar de modo diferente, de comunicar, ok? E é por isso que esse caminho, né? Esse caminho, ele se chama Mem, e Mem significa água. E como eu já disse, a água, ela representa as suas emoções, representa aquilo que você sente, os seus relacionamentos. Então, mostra aqui que é necessário você procurar um caminho de menor resistência para fazer uma mudança de ações, de pensamento, de ações de comunicação, de ações de como, né, comunicar-se através da arte, da linguagem, do seu intelecto. E a carta do dependurado mostra que talvez essa ação de mudar a sua forma de pensar, de se comunicar, talvez você veja de um ponto de vista como, mas quando você se permite seguir com o fluxo da vida através do caminho de menor resistência, é aonde você ganha perspectivas diferentes de como então se comunicar, de como então tomar essa ação. Ver a vida com outros olhos. Não existe somente um caminho de se pensar, um caminho de fazer alguma coisa, um caminho. Aqui, o dependurado fala sobre ter uma flexibilidade maior. Na carta do dependurado, nós temos o símbolo do sulfur, né? E sulfur significa o nosso corpo. Aqui também estamos correlacionando com o imperador, né? E então fala que talvez seja necessário uma maior flexibilidade nas estruturas às quais você está impondo intelectualmente. Talvez você tenha que ter clareza e destruir determinadas formas de pensar em como liderar, por exemplo, né? Levando em consideração essa conexão com o imperador e a carta do dependurado. E isso, aqui nós temos as cobras, é o que lhe traz sabedoria. Quando você se permite quebrar estruturas que não permitem você a ver de um foco maior, a ver de uma maneira maior, a ver de uma forma mais ampla. Ok? Aqui nós temos o número 12, e o número 12, ele reduzido, se torna um número 3. E isso significa que quando você se permite olhar para uma determinada situação com outro ponto de vista, não somente você ganha sabedoria, você transforma o seu modo de liderar,
como também você ganha criatividade e entendimento de uma situação, ok? Esse modo diferente de ver as coisas pode ser encarado como um processo muito difícil, como um sacrifício para você, mas é algo que posteriormente leva a um sucesso, a uma iluminação. Vamos então para a nossa próxima carta. A nossa próxima carta é a carta da Justiça. E a carta da Justiça, ela conecta Gevurah com Tiferet. Caminho número 22. Esse caminho número 22, ele se chama Lamed, que significa, na realidade, ox, né? O ox, goat, que é o bode ou cabra. A carta do adjustment, ela está conectada com o elemento ar e com o signo de Libra. Então, aqui nós estamos falando sobre Gevurah. Gevurah, nós temos Marte, nós temos, nós precisamos ter força para ter determinadas ações aqui, né? E essas ações, elas estão conectadas com o nosso eu centrado, com o Tiferet, onde nós temos, né, a beleza, onde nós temos a nossa consciência. Então, aqui mostra que talvez sejam necessárias mudanças de ações para que se haja a sua conscientização, um ajuste no seu ego. E por que que essa carta do adjustment, ela é conectada com a palavra lamed, com o goat, né, que seria as cabras, né? A cabra ou o bode, eles gostam de viver em lugares altos, né? Lugares onde você tem uma perspectiva maior. E eles andam por caminhos extremamente complicados, extremamente difíceis. Então, aqui mostra que você tem a capacidade de conscientizar-se daquilo que precisa ser modificado. Você tem capacidade de equilibrar uma situação, de achar Essa carta possui um simbolismo muito grande. Se você olhar para a cabeça dessa carta, existe aqui um balanceamento entre a forma de pensar e a forma de agir. Ela está na ponta dos pés e aqui existe uma união na sua cabeça. Então, aqui existe um ajuste entre ações e pensamentos, ações e intelecto. E é onde você começa a ter força o suficiente para fazer o ajuste necessário, olhando para aqui nós temos a lua, né? Olhando para os seus medos, para o seu subconsciente, tudo aquilo que precisa ser reajustado com relação ao seu ego. Então, esse ajuste maior aqui, ele é correlacionado mais com você mesmo do que com o mundo exterior. Porque quando você ajusta dentro de si, do lado de fora também se ajusta, ok? Então, aqui nós temos a correlação entre o ajuste de ações para que se haja uma conscientização de ajuste que são necessários nas suas ações, ok? Como Libra é um signo de ar, aqui mostra que você vai ajustar sua forma de pensar também. A sua forma de pensar, ela vai mudar as suas ações. Você vai se conscientizar de algumas formas de pensar que você tem, que precisam ser mudadas, que estão gerando ações que precisam ser ajustadas. Aqui nós estamos conectando o anjo Camael com o anjo Rafael, ok? A Safirot número 5, Gevurah, né, que fala dessa força, ela fala de mudanças que são radicais. Então, aqui nós não estamos falando de pequenos ajustes, nós estamos falando de realmente ajustes que vão impactar a sua consciência, que vão impactar e trazer iluminação para a sua vida, ok? Vamos para a nossa próxima carta. A próxima carta é a Roda da Fortuna. A carta da Roda da Fortuna, ela é número 10, e ela está conectando a Safirot Chesed
com a Safirot Netzah. Então, aqui em Chesed, nós temos o planeta Júpiter. Em Chesed, nós falamos da misericórdia, nós falamos aqui do amor da mãe, nós falamos aqui das primeiras estruturas que são construídas devido à expansão que Júpiter traz. Nós também estamos falando aqui de elemento água, ok? Nessa Safirot. Quando nós vamos em direção a Netzah, Netzah é Vênus, é o nosso amor, é o sentimento, são as emoções, né? E aqui nós temos fogo. Então, nós temos água e nós temos fogo. Então, quando nós temos água e fogo, nós temos aqui duas polaridades opostas, e é por isso que nós temos a roda da fortuna. Isso traz movimento, ok? Esse caminho, ele se chama Kaf. É o caminho que Kaf significa a palma, é como se fosse a palma da mão, palm. Palm pode significar a palma da mão, como pode significar também a árvore, mas também significa vitória. Então, é um caminho de vitória. Então, aqui, conectada com a roda da fortuna, a carta da roda da fortuna existe um simbolismo muito grande. Primeiro que aqui na carta da roda da fortuna nós temos os três símbolos alquímicos aqui, né? O espírito, o espírito, o corpo e a mente. E existem duas rodas aqui, né? Uma superior e uma inferior. E existe uma correlação quando essas rodas elas entram em sincronia, é quando o destino, é quando nós falamos assim, estou com sorte, é quando as coisas se alinham e se manifestam na nossa vida. A carta da roda da fortuna também está relacionada com o nosso karma, o que não é uma coisa ruim. Você plantou bom, você vai colher bom. Você plantou ruim, vai colher ruim, ok? Não existe. Karma não é sinônimo de coisas ruins. Karma é sinônimo de colheita. Você colhe aquilo que você planta. Então, aqui nós estamos correlacionando Chesed, que são as primeiras estruturas que foram criadas a partir de Keter, as primeiras fundações que estão sendo criadas e a correlação com sentimentos, com emoções, com... Então, nós vemos que são as nossas emoções que fazem, que ligam a gente com aquilo que a gente quer criar, com aquilo que a gente quer construir. Então, as nossas emoções são o combustível da nossa expansão. Essa é a ligação entre Vênus e Júpiter. Quando você ama uma coisa, quando você tem um sentimento muito grande por uma coisa, esse é o combustível para que você crie determinada coisa, expanda determinada coisa. Você se inspira em algo na qual você quer materializar, na qual tem um sentimento importante para você, aonde você se sente aqui completo. A roda da fortuna é quando você, com os três símbolos alquímicos aqui, é quando existe uma sincronicidade entre corpo, espírito e mente, tudo gira em prol de uma determinada coisa. O número 10 dessa carta se reduz ao número 1, que está correlacionado com Keter. Então, existe um potencial muito grande de manifestação aqui, que faz parte de uma expansão de tudo aquilo que é importante para você, de tudo aquilo que você ama. Aqui nós estamos no pilar masculino, então nós estamos num pilar de ações que acontecem através de sentimentos, expansão que acontecem através de ações, ok? Do fazer. Outro lado da Cabala é o nosso lado feminino. E o centro é a parte neutra da Cabala, onde o equilíbrio se encontra. Então, aqui nós estamos no nosso lado masculino, mostra que existe uma força muito grande movida através de sentimentos, emoções, de paixão, para expandir, movimentar algo, realizar algo, ok?
Só que esse alinhamento, essa manifestação, essa expansão, o girar dessa roda da fortuna faz parte do seu karma, faz parte de como que você vem trabalhando nas outras safirotes até chegar nesse caminho. Lembre-se que a árvore da vida é uma ascensão. Nós iniciamos em Malkut e então nós subimos, ok? E nós vamos para a nossa última carta desse vídeo, que é a carta do Eremita. Eu acho que a carta do Eremita é a minha carta favorita nesse deck. E a carta do Eremita, ela se conecta com o caminho número 20. Esse caminho número 20, ele é chamado de Yod. E Yod significa a mão. Esse caminho também está conectado com o elemento terra e com o signo de Virgem. O que tudo isso quer dizer? Dizer que nós estamos aqui olhando com detalhe com relação às estruturas que foram criadas e o nosso eu. Então aqui nós temos o eremita, ele se conecta Shezed com Tiferet. Então Shezed é aonde nós temos as nossas estruturas, aonde nós temos Júpiter com expansão. Então houve uma expansão muito grande de estruturas, muitas coisas foram criadas. Essas coisas que foram criadas a partir de emoções. Nem tudo que se cria a partir de emoção é utilizado. A carta do eremita mostra que é necessário você pegar pela mão a si próprio, olhar para dentro, aonde nós estamos, olhar para o seu eu, olhar com cuidado e procurar compreender tudo aquilo e o porquê de tudo que se foi criado. Qual é o propósito? Qual é a utilização? O porquê? Ou seja, quando você olha para tudo que for, todas as estruturas criadas a partir de emoções e você compreende o que ela traz de internalização, de beleza na sua vida, qual é a iluminação que você ganha dessas estruturas, aonde isso influencia no seu ego, você ganha conhecimento de si mesmo. Então, o eremita, ele fala sobre um processo de interiorização, aonde você procura por sabedoria interna para compreender de todas as estruturas que foram criadas, quais são as que precisam dar início a algo novo, quais são as que precisam, talvez, não se trabalhar mais nelas. Então, a carta do eremita aqui mostra que existe um processo muito grande de internalização, aonde você procura clareza de tudo isso que foi criado, para que algo novo, mais bonito e belo, seja criado, para que você entre quando você começa a olhar todas essas estruturas que foram criadas e o propósito delas, você começa então a compreender a beleza das coisas e ascender em direção a Keter, ok? A carta do eremita, ela possui o número 9. E o número 9, aqui na nossa cabala, é Yesod. Quando você faz essa introspecção, Yesod conectado com a lua, fala que você olha para tudo aquilo que te dá medo, para que você veja então aonde o seu ego está criando essas coisas, porque existem emoções que são manipuladas através do ego. Então você olha para coisas difíceis, você se isola para compreender o seu inconsciente, para ver qual é a beleza e o propósito das coisas e o que é de novo que precisa ser criado. Aqui fala que quando o eremita faz essa interiorização, você ganha iluminação e você se torna uma nova pessoa. Você tem uma outra visão do seu próprio eu, ok? Bom, isso é o que eu gostaria de estar dividindo com vocês sobre os arcanos maiores. No próximo vídeo, na parte 3, eu vou estar trabalhando com vocês na parte superior da árvore da vida. Vamos ver então no próximo vídeo a parte superior da cabala. Chegaremos até Keter. Eu agradeço você por me ouvir. Paz.